Leitura do dia. 6/365. Gênesis 16, 17 e 18. Gênesis 16, 16. 1:3. Sara entregou Agar a Abrão como esposa substituta. Uma prática comum naquele tempo. A mulher casada que não tivesse filhos era envergonhada pelas outras mulheres e costumava entregar uma serva ao marido a fim de produzir herdeiros. As crianças nascidas dos servos eram consideradas filhos da esposa. Abrão agia de acordo com o costume da época. Mas sua atitude demonstrou falta de fé no cumprimento da promessa de Deus. 16. 3. Sara buscou problemas para si quando deu Agar a Abrão. Assim como Abrão, Sara teve dificuldade em crer na promessa de Deus que era direta e especificamente para ela e Abrão. A sua falta de fé causou-lhe uma série de problemas. O que invariavelmente ocorre quando alguém tenta passar à frente de Deus, com o intuito de fazer a promessa dele se cumprir através dos esforços próprios, não alinhados com direções específicas. Neste caso, o tempo foi a maior prova para testar a disposição de Abrão e Sara de permitir que Deus trabalhasse em suas vidas. Algumas vezes, nós também precisamos apenas esperar. Quando pedimos qualquer coisa a Deus e precisamos aguardar, somos tentados a tomar os problemas em nossas próprias mãos e interferir nos planos de Deus. 16. 5. Embora Sara tivesse sugerido a Abrão ter um filho de Agar, mais tarde ela o culpou pelos resultados. É sempre mais fácil acusar outra pessoa do que admitir os próprios erros e pedir perdão. Adão e Eva fizeram o mesmo. 3. 12. 13. 16. 6. Sara irritou-se com Abrão, mas descontou a raiva em Agar. E seu tratamento foi duro o suficiente para fazer com que esta fugisse. A raiva pode ser perigosa, especialmente quando provém de nossas falhas. 16. 8. 9. Agar estava fugindo de sua senhora e do problema. O anjo do Senhor deu-lhe aviso para, 1. Retornar para Sara, a causa do problema, e, 2. Humilhar-se diante dela. Agar precisava melhorar sua atitude com relação a Sara. Não importava quanto justificável sua atitude pudesse ser. Fugir dos problemas raramente trará solução. O certo é enfrentá-los. Aceitar a promessa de Deus quanto ao seu auxílio. Corrigir nossas atitudes e agir da forma correta. 16. 13. Vimos 3 pessoas cometerem sérios enganos. 1. Sara, que tentou resolver o problema por si mesma e deu sua serva a Abrão. 2. Abrão, que concordou com o plano, mas, quando as circunstâncias se tornaram desfavoráveis, recusou-se a ajudar a resolver o problema. E 3. Agar, que fugiu do problema. A despeito desta situação confusa, Deus demonstrou sua habilidade de trabalhar em todas as coisas para o bem. Rm 8. 28. Sara e Abrão ainda tiveram o filho que desejavam tão desesperadamente. E Deus resolveu o problema de Agar apesar da recusa de Abrão em envolver-se. Nenhum problema é tão complicado para Deus se você está disposto a permitir que Ele o ajude. Gênesis 17. 17. 1. O Senhor disse a Abrão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus tem a mesma mensagem para nós hoje. Precisamos obedecer ao Senhor em todos os aspectos.
Pois Ele é Deus, e isto é razão suficiente. Se você pensa que os benefícios da obediência não valem a pena, considere quem é Deus, o único com poder e habilidade para satisfazer cada uma de nossas necessidades. 17. 2:8 Porque Deus repetiu seu pacto com Abrão. Por 2 vezes. Ele havia mencionado este acordo, de N 12:15. Aqui. No entanto, Deus estava focalizando o pacto e preparando a sua execução. Ele revelou a Abrão várias partes específicas deste pacto. 1. Deus daria a Abrão muitos descendentes. 2. Muitas nações descenderiam dele. 3. Deus manteria seu pacto com os descendentes de Abrão. E 4. Daria aos descendentes de Abrão a terra de Canaã. 17. 5. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de numerosas nações. Pouco antes da concepção do filho prometido. Deste momento em diante, a Bíblia o chama de Abraão. 17. 5:14 Deus estava fazendo um pacto, ou contrato, com Abraão. Os termos eram simples. Abraão teria de obedecer a Deus e circuncidar todos os machos em sua casa. A parte de Deus seria dar a Abraão herdeiros, propriedade, poder e riqueza. A maior parte dos contratos costumam ser um pouco mais negociados. Damos algo e recebemos em troca algo de igual valor, mas, quando nos tornamos parte do pacto familiar de Deus, as bênçãos que recebemos sobrepujam a nossa parte. 17. 9. 10. Porque Deus requereu a circuncisão. 1. Como sinal de obediência a Ele em todos os aspectos. 2. Como sinal de pertencer ao povo com quem Deus fizera um pacto uma vez circuncidado. Não havia retorno, o homem seria identificado como um judeu para sempre. 3. Como símbolo de tirar a velha vida de pecado, purificando o coração e dedicando a si mesmo a Deus. 4. Possivelmente, como indicador de prosperidade. A circuncisão, acima de tudo, separava o povo de Deus de seus vizinhos pagãos. Nos dias de Abraão, isto era essencial para desenvolver a pura adoração ao verdadeiro Deus. 17. 17:27 Como Abraão pôde duvidar de Deus? Parecia inacreditável que ele e Sara, em idade avançada, pudessem ter um filho. Abraão, o homem considerado justo devido à sua fé, teve problemas para acreditar na promessa de Deus. No entanto, Abraão, a despeito de suas dúvidas, Abraão obedeceu aos mandamentos de Deus. 17. 22:27 Mesmo as pessoas de grande fé podem passar por momentos de dúvida. Quando Deus parece querer o impossível e você começa a duvidar de sua liderança, é melhor agir como Abraão. Pense no compromisso de Deus em cumprir suas promessas em sua vida. E então continue a obedecer. 17. 20 Deus não se esqueceu de Ismael. Embora este não fosse herdeiro de Abraão, ele também viria a ser pai de uma nação grande. Apesar das circunstâncias, Deus não esqueceu você. Obedeça-o e confie em seu plano. Gênesis 18. 2:5 Assim como Ló, Abraão estava ansioso para demonstrar hospitalidade a estes 3 visitantes. 19. 2. Nos dias de Abraão,
A reputação de uma pessoa estava diretamente relacionada com sua hospitalidade e o ato de partilhar casa e comida. Até mesmo estranhos deveriam ser tratados como convidados de honra. Atender à necessidade de comida ou abrigo de uma pessoa era uma das formas mais práticas e imediatas de obedecer a Deus e também uma maneira honrada de construir relacionamentos. Hebreus 13:2 sugere que nós, como Abraão, podemos realmente acolher anjos. Devemos ter isto em mente na próxima vez em que tivermos oportunidade de hospedar alguém estranho. 18:14 Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A resposta mais óbvia é: certamente que não. Esta pergunta muito revela sobre Deus. Crie o hábito de fazê-la ao deparar-se com necessidades específicas. Será que este dia em minha vida é muito difícil para o Senhor? Será que este hábito que estou tentando abandonar é muito difícil para Ele? Será que meu problema de comunicação é muito difícil para Ele? Deste modo, a pergunta o ajudará a lembrar-se que Deus está pessoalmente envolvido em sua vida e o induzirá a pedir que Ele o ajude. 18:15 Sara mentiu, pois teve medo de ser descoberta. O medo é o motivo mais comum para a mentira. Tememos que nossos pensamentos e emoções mais íntimos sejam expostos ou que nossos erros sejam descobertos. Mas a mentira causa complicações bem maiores do que pode acontecer quando se fala a verdade. E acarreta ainda mais problemas se não pudermos confiar a Deus os nossos mais íntimos pensamentos e receios. Nossa situação é mais difícil do que imaginamos. 18:20-33 Será que Abraão fez com que Deus mudasse de ideia? Certamente não. A resposta mais correta é que Deus fez Abraão mudar de ideia. Abraão sabia que Deus é justo e pune o pecado. Mas deve ter pensado na misericórdia dele. Parece que Abraão estava sondando a mente de Deus para saber quão misericordioso ele realmente era. E terminou convencido de que Deus é tanto bom quanto justo. Nossas orações não farão Deus mudar de ideia, mas poderão mudar nossos pensamentos assim como as orações de Abraão mudaram os dele. A oração ajuda-nos a entender melhor a mente de Deus. 18:20-33 Porque Deus permitiu que Abraão questionasse sua justiça e intercedesse por uma cidade má. Abraão sabia que Deus precisava punir o pecado. Mas também sabia, por experiência, que Deus é misericordioso para com os pecadores. Deus sabia que não havia 10 pessoas inocentes naquela cidade. Mas era misericordioso o suficiente para permitir que Abraão intercedesse e também para ajudar Ló, o sobrinho de Abraão, a sair de Sodoma antes que esta fosse destruída. Deus não tem prazer em destruir as pessoas más. Porém ele precisa punir o pecado. Ele é tanto justo quanto misericordioso. Deveríamos ser gratos pela misericórdia de Deus estender-se a nós. 18:21 Deus concedeu aos homens de Sodoma um teste justo. Ele não estava ignorando as práticas malignas dos habitantes da cidade. Mas em sua justiça e paciência, Deus ofereceu ao povo de Sodoma uma última chance de arrependimento. Ele ainda está à espera, dando às pessoas oportunidade de se voltarem para Ele. 2 Pedro 3:9 Os sábios se converterão antes que a paciência deles se finde. 18:25 Estaria Deus sendo injusto para com os moradores de Sodoma?
Ele realmente planejava destruir o inocente juntamente com o culpado. Não? Ao contrário. Foi a justiça de Deus que prevaleceu. 1. Ele concordou em poupar toda a cidade caso nela houvesse apenas 10 inocentes. 2. Ele demonstrou grande misericórdia para com Ló. Aparentemente o único homem na cidade que tinha algum tipo de relacionamento com ele, e até isto era questionável. 3. Ele demonstrou grande paciência para com Ló, quase forçando-o a sair de Sodoma antes que ela fosse destruída. Lembre-se da paciência de Deus quando você estiver pensando que Ele é injusto. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus precisam da sua justiça. Sejamos gratos por Deus não fazer justiça conosco como fez com Sodoma. 18. 33. Deus mostrou a Abraão que é permitido pedir qualquer coisa. Com o entendimento de que as respostas de Deus são provenientes da perspectiva do próprio Deus. Nem sempre elas estarão de acordo com as nossas expectativas. Pois somente Ele conhece toda a história. Será que você não ouviu a resposta de Deus para alguma oração porque não considerou qualquer resposta possível diferente da esperada?